Muito bem, pessoal. Salve, salve. Como estão todos? Todos bem? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live do nosso curso de Evolução das Ideias da Física. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, nós vamos tratar da segunda parte do desenvolvimento das ideias sobre física e cosmologia na Grécia Antiga. Exatamente os fundamentos que serão resgatados e retomados por diversos físicos do período renascentista, como Galileu, Kepler, entre outros, e que vão, no fundo, gerar a base para a construção da ciência moderna. Então, vejamos lá. Aí no nosso muro, então, a nossa live de hoje, o nosso tema. Então é, como disse, Física e Cosmologia Grega, segunda parte desse estudo. E para começar, nós vamos citar dois autores contemporâneos, dois autores que escreveram agora, no século XXI, e que fazem referência a Aristóteles. E a partir desses dois trechos que nós vamos analisar, vamos ver alguns elementos que ajudam a compreender qual a dificuldade de se fazer uma leitura histórica e historiográfica comprometedora e preconceituosa em relação a autores do passado. Caso, por exemplo, de nosso interesse agora, que é o Aristóteles. Então, acompanhem esses dois trechos. Veja o primeiro. Aristóteles, contudo, não fez nenhuma experiência para confirmar essa ideia. Já Galileu realizou experimentos que lhe permitiram concluir que Aristóteles estava errado. Esse autor, Canto, produziu uma obra de ensino fundamental de ciências. E nessa obra, de 2004, página 22, encontra-se esse trecho que acabamos de ler. Ele estava se referindo ao experimento clássico da queda dos corpos. Então veja novamente. Aristóteles, contudo, em relação à queda dos corpos, não fez nenhuma experiência para confirmar essa ideia. Por exemplo, de que um corpo mais pesado eventualmente sempre cairia num tempo menor que um corpo mais leve. Já Galileu realizou experimentos que lhe permitiram concluir que Aristóteles estava errado. Note, existe aqui por trás desse texto entrelinhas que mostram um preconceito de julgamento. Estamos comparando aquilo que os historiadores chamam de anacronismo. Estamos exercitando uma atitude anacrônica. O que é um anacronismo? É tentar, por exemplo, ler, interpretar o passado, um autor de uma outra época, com os olhos, com os conceitos que temos no presente. Hoje sabemos o que Galileu realizou, do modo que realizou, até porque as obras de Galileu estão disponíveis para consultarmos, todas elas, e são muito próximas de nós relativamente. Galileu usa, por exemplo, matemática que nós compreendemos bem e faz relações que são muito claras comparadas com, por exemplo, a obra de Aristóteles. Então, veja o juízo de valor que esse autor faz, que Galileu teria realizado experimentos que permitiram a ele, Galileu, concluir que Aristóteles estava errado. Nesse caso, teríamos que conhecer a fundo qual era a proposta de pesquisa, de programa, digamos, de pesquisa de Aristóteles. E aí sim fazemos um juízo mais seguro, se de fato Galileu realizou experimentos que contradiziam o que o Aristóteles propôs, ou o que Aristóteles propôs em nada tem a ver com a maneira de Galileu fazer física no século XVI. É isso que vamos começar a desenvolver hoje. Um segundo ponto importante, também de um autor ou de autores bem conhecidos de livro didático de física, Alvarenga e Máximo, escreveram lá em 2006, na obra publicada em 2006. Quando estudamos cinemática, procuramos descrever os movimentos sem nos preocuparmos com suas causas. Eu chamo a atenção para esse texto para as duas palavras que nós grifamos. Palavra movimentos e palavra causas. Ou, no singular, movimento e causa. Esses dois termos têm origem na obra de Aristóteles.
ele vai se debruçar sobre movimento e vai construir uma ideia bem ampla, bem profunda sobre causa. E essas duas palavras nós herdamos hoje. Claro que hoje, como veremos, o nosso conceito, a nossa ideia limitada à física de movimento e causa são muito distintos, como veremos ao longo desta live, daqueles propostos por Aristóteles. Por isso, o anacronismo do primeiro texto. Comparar as ideias de movimento e de causa, que são próprios do estudo, por exemplo, do que hoje chamamos de cinemática, em Aristóteles e em Galileu, é uma atitude anacrônica, porque os conceitos de movimento e causa que temos hoje, e que Galileu também tinha, parecidos com os nossos, são completamente diferentes, como veremos, das ideias de movimento e causa que Aristóteles propôs e escreveu na sua análise de física. Muito bem? Então vejamos então como essa diferença se estabelece. A começar do seguinte: qual é o programa de pesquisa de Aristóteles? Ou seja, qual a preocupação primeira de Aristóteles ao desenvolver os seus estudos e os seus escritos? Resposta a essa pergunta. Essa é a pergunta fundamental que vai guiar os escritos de Aristóteles sobre física, aqueles que foram questionados pelo primeiro autor que eu citei hoje, do livro didático de ensino fundamental. Veja só, qual era a preocupação principal que podemos chamar de programa de pesquisa de Aristóteles? Resposta a essa pergunta. Como algo que é, pode deixar de ser? Parece para nós hoje uma pergunta que traduz uma ideia filosófica muito vaga, mas era a pergunta mais importante para os filósofos contemporâneos de Aristóteles. Era uma pergunta filosófica em relação ao universo como um todo, às mudanças observáveis no nosso cotidiano, no mundo que nos cerca, sejam essas mudanças de várias naturezas. Por exemplo, a decomposição de alguma matéria-prima, a mudança de posição dos objetos que observamos no céu noturno, e assim por diante. Portanto, essa pergunta colocada por um grupo de filósofos anteriores a Aristóteles ficou sendo o debate a ser resolvido de maneira filosófica e completa. E para responder a essa pergunta, como algo que é, pode deixar de ser, é que Aristóteles vai desenvolver os seus escritos, em grande parte, na sua obra sobre física também. Em relação a essa pergunta, veja como ele se manifesta. A natureza, physis em grego, é princípio de movimento, kinesis, e de mudança, metabolê. E é a natureza que estamos investigando. Natureza, entenda-se o mundo observável, seja na Terra, seja dos astros no céu. Então, é a natureza que estamos investigando. Assim, devemos entender o que é o movimento, pois se o movimento não é conhecido, a natureza não é conhecida. Aristóteles escreve assim no seu livro sobre física. Mas lembre-se, movimento para Aristóteles tem uma concepção, como veremos, muito mais ampla do que aquele restrito a movimento de uma partícula, de um automóvel que temos hoje. A palavra movimento para Aristóteles está vinculada com mudança. São as mudanças diversas que observamos em tudo que nos cerca. Esse é o seu programa, portanto, de estudo. É responder à pergunta geral. Como é que como algo que é, pode deixar de ser? Pode sofrer mudança, por exemplo, metabolê, nos aspectos que observamos na natureza. Então, a questão formulada por Aristóteles implica, primeiramente, a compreensão do significado do verbo ser. Veja novamente a pergunta que ele coloca. Como algo que é, pode deixar de ser? Então, ele vai centrar inicialmente a sua pesquisa, a sua análise no verbo ser, na entidade que constitui o verbo ser.
e, a partir de tal compreensão, identificar e superar as confusões geradas pelo seu uso indiscriminado. Veja lá. Ele tinha, claro, as várias acepções do termo ser. E nós usamos o termo ser com essas acepções hoje também. Veja lá. Emprego do verbo ser. Primeiro, exemplo. 2 mais 3 é 5. Qual é a conotação, a significação do verbo ser nesse caso? Ele expressa uma identidade. 2 mais 3 é 5, idêntico a 5. Uma segunda possibilidade seria: a terra é azul. Nesse caso, veja, o verbo ser indica uma propriedade. Corpo terra tem a propriedade de ser azul. Terceiro, o elefante é maior que a formiga. Nesse caso, o verbo ser estabelece uma relação. Maior que relação. Quarto exemplo, o homem é um animal racional. Nesse caso, veja, o verbo ser enuncia uma definição. Dizer o que o ser homem é. Animal racional. Então, temos aqui 4 exemplos muito elucidativos de possíveis significações que o verbo ser tem. E com essa preocupação, diante desses exemplos, face às confusões provocadas por essa multiplicidade de usos, Aristóteles propõe como tarefa preliminar uma análise detalhada do verbo ser. Compreender filosoficamente o que significa o verbo ser. Ele defende que esse estudo deve anteceder qualquer outro estudo científico. Por quê? Toda ciência busca definir, como sabemos hoje, e fazemos hoje, conceitos. E, para isso, já faz uso do verbo ser. Trata-se, então, do que ele chama e cria como ontologia. Ontologia, esse ramo da filosofia que estuda o ser enquanto ser, a natureza do ser, considerando, por exemplo, voltando lá, essas 4 acepções. Veja que nós, no contexto da ciência, usamos todas elas em diferentes situações. Por isso, compreender profundamente a natureza do ser começa a ser a primeira tarefa de Aristóteles. Ele considera que, antes de discussão científica, é necessário fazer um estudo de ontologia. E para desenvolver esse estudo, então ele vai criar algumas categorias chamadas de categorias ontológicas, próprias do ser. Primeira categoria ontológica que ele cria é a substância. Substância, para Aristóteles, aquilo que é em si mesmo. Abstrato? Vamos ver um exemplo daqui a pouquinho. Lembre-se, estamos analisando conceitos criados no 3º século a.C. Categoria ontológica 2. Essência. Atributo que faz da substância o que ela é. Categoria ontológica 3 são os chamados acidentes. Acidentes aqui não têm a mesma conotação que usamos hoje. Para Aristóteles, o que seriam os acidentes? Atributos sem os quais o ser não deixa de ser o que é, quer pela ausência ou pela presença. Então, veja, substância, essência e acidentes. Termos que nós usamos atualmente, mas que para Aristóteles tinham uma concepção muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquela que temos hoje. Vejamos um exemplo, para ficar um pouco mais próximo de nós. O ser mostrado na imagem 4. Aristóteles vai utilizar essas categorias ontológicas para entender e explicar um determinado ser. No nosso caso, veja, para sua surpresa, quem seria o ser do nosso exemplo. Veja lá. Na imagem 4, nós temos um ser. Esse ser, se fosse apresentado a Aristóteles, e se ele conhecesse profundamente as peculiaridades, os atributos próprios desse ser, como ele explicaria o ser da imagem 4?
Segundo Aristóteles, a substância relativa a esse ser é Edlamar. Depois você pesquise no Google, pesquise lá, Edlamar. Segundo Aristóteles, esse ser, para ele, a essência seria categorizada por que atributos? Racional, mortal, passional, vertebrado, maior que um gato, etc. Quais seriam, segundo a ontologia de Aristóteles, os acidentes próprios ligados a esse ser da imagem 4? Esbelta, tem olhos verdes, austríaca, estrela de cinema, inteligentíssima. Viu lá? Voltemos. Veja lá, então, como Aristóteles entende essas três categorias. Substância, aquilo que é em si mesmo. Aqui, no nosso exemplo, como substância está Edlamar. Edlamar é o nome dessa atriz, uma atriz muito famosa, não de hoje, dos anos 40, e que tem uma história ligada à física, você vai pesquisar depois. Ou seja, o nome para nós hoje representa a nossa substância, representa aquilo que somos em nós mesmos. O nome nos personifica. Cada um de nós se identifica pelo nome. Essência, atributo que faz da substância o que ela é, que a personifica, que a identifica. Veja lá novamente no nosso exemplo. Essência desse ser, racional, mortal, passional, vertebrado, maior que um gato. E, por fim, os acidentes. Veja, atributos sem os quais o ser não deixa de ser o que é, quer pela ausência ou pela presença. Voltando, veja lá. Esbelta, olhos verdes, austríaca, estrela de cinema, inteligentíssima. Edlamar poderia ter nascido com outros traços, outros atributos, e ela poderia ter a mesma essência, sem possuir esses atributos. Percebeu? Então veja que na concepção aristotélica, o entendimento de um ser, uma pessoa nesse caso, pode ser tratada com todas essas categorias. E não apenas um indivíduo, uma pessoa. Aristóteles vai atribuir essas categorias ontológicas a diversos outros elementos, seres, como ele designa, da natureza. Então, os corpos naturais, como um planeta, uma estrela, ou um rio, ou qualquer outro, apresenta para Aristóteles substância, essência e acidentes próprios daquele ser. Muito bem, para o entendimento completo desse ser e da relação que ele tem no processo de mudança identificado na natureza, como algo que é, pode deixar de ser, ele cria uma outra teoria, chamada ilemorfismo, na verdade adapta, ou ilomorfismo. Nas palavras de Aristóteles, dada uma essência, como conhecê-la? Ele responde: a natureza se diz de dois modos, forma e matéria, e é assim, deste modo, que se deve estudar ou compreender os seres e a mudança que eles efetuam na natureza. Isso está no segundo livro da Física, da obra de Aristóteles. De acordo com a física aristotélica, então, os seres naturais são aqueles formados por uma composição binômio, matéria, ilê e forma, morfê. Essa concepção de natureza é conhecida como ilemorfismo. E nela, então, vamos destacar binômios. Binômio 1, matéria-potência. No contexto da filosofia aristotélica, matéria é o elemento de que as coisas da natureza, os animais, os homens, os artefatos são feitos. Sua principal característica é possuir virtualidades, potência, ou conter em si mesma possibilidades de transformação, isto é, potencialidade de mudança. O segundo binômio, importante na concepção aristotélica, é o que ele chama de forma-ato. Forma é o que individualiza e determina a matéria, fazendo existir as coisas ou seres particulares. Sua principal característica é ser aquilo que uma essência é num determinado momento.
pois a forma é o que atualiza as virtualidades, a potência, definida acima, contidas na matéria. Veja que são concepções e conceitos muito próprios da filosofia aristotélica. Ele utilizava esses binômios para compreender os processos de mudança. Vejamos exemplos. Tais binômios possibilitam o uso do verbo ser. Lembra-se, a preocupação dele era distinguir de maneira segura e clara como utilizar o verbo ser sem confusão. Possibilitam, então, o uso do verbo ser em situações que envolvem a temporalidade, a transformação, o devir, a mudança, que é um grande problema, como disse no início, que Aristóteles procura solucionar filosoficamente. Então, lembrando lá, lembra do binômio? Ato e potência, que aparecem nos dois primeiros? O ato indica tudo aquilo que o sujeito da predicação já é. A potência, tudo aquilo que ele pode vir a ser. Um exemplo muito simples e clássico é o da semente. Segundo Aristóteles, em ato, ela é semente. Em potência, ela é uma planta. Então, ao tratar do ser semente, Aristóteles utilizaria o binômio ato e potência. Em ato, ela é o que observamos, uma sementinha. Em potência, já contém as virtualidades para a transformação, para a mudança e se tornar futuramente uma planta. Veja aí. Muito bem. Essas categorias que ele cria vão ser utilizadas para compor a chamada teoria das quatro causas. Viu lá, no começo da aula de hoje? Causa é uma palavra que utilizamos até o momento presente, mas elas nasceram dentro da teoria criada por Aristóteles para a compreensão plena de um ser, em todos os seus aspectos, em todas as suas categorizações ontológicas, como vimos até agora. Então, a ontologia aristotélica criada por ele, a teoria do ser, aplica-se a situações em que queremos determinar o que uma coisa é. Lembra-se da Ed Lamar? Queríamos entender o que aquele ser é. Por isso, as categorias que colocamos: substância, essência, acidentes. Mas, passando agora para a compreensão científica, o próximo passo dado por Aristóteles, mas a ciência, além de estudar o que as coisas são, por isso a necessidade, como ele fez, de categorizar o ser, também a ciência se preocupa em investigar como as coisas vieram a ser, como de fato são e por que se tornaram tal como são. Ou seja, a ciência busca determinar as causas dos fenômenos que ela vai estudar. E para chegar às causas, como Aristóteles pensava, todos esses fatores têm que ser conhecidos. Como as coisas vieram a ser, como de fato são, por que se tornaram como são. Nesse contexto é que ele vai criar a teoria das quatro causas. Para tanto, a partir de uma análise detalhada do uso também da palavra causa, aitia em grego, Aristóteles formulou a sua teoria. Convém ressaltar fundamentalmente o seguinte, para não confundirmos anacronicamente com a ideia de causa muito restrita e objetiva que temos hoje. Para Aristóteles, veja lá, causa significa não só o porquê de uma coisa, mas também o que e o como uma coisa é, o que ela é. Veja que é muito mais amplo do que o contexto, a conotação que causa tem para nós hoje. Assim, para Aristóteles, a compreensão plena ou a explicação de um ser aqui entenda, não somente uma pessoa, como é comum usarmos hoje, mas qualquer elemento da natureza. Para Aristóteles, constitui um ser, com todas aquelas categorias que podemos atribuir a esses seres. Compreende as quatro causas seguintes. Então, a compreensão plena de um ser, seja uma pessoa ou uma estrela, segundo Aristóteles, exige o conhecimento de quatro causas, que são as seguintes. Veja lá. Primeira causa é a chamada por ele causa material.
aquilo de que uma essência, que já criamos lá no começo, uma das categorias ontológicas, é feita. Sua matéria, muito próximo do nosso sentido de hoje. Água, terra, bronze, portanto, causa material de um determinado ser. Segunda causa, causa formal. Aquilo que explica a forma que uma essência possui. Agora veja, para Aristóteles, um exemplo seria: o rio ou o mar são formas da água. Veja que também o conceito, a ideia de forma que temos hoje é muito mais restrita do que aquela que tinha para Aristóteles. O rio ou o mar, para ele, são formas da água. Mesa é a forma assumida pela matéria madeira com a ação do carpinteiro. Margarida, veja outro exemplo, é a forma que a matéria vegetal, pensando na planta, né? Margarida é a forma que a matéria vegetal possui na essência de uma flor. Então, o ser flor tem uma causa formal que é a margarida, na concepção de Aristóteles, e assim por diante. Terceira causa, causa eficiente ou motriz. Aquilo que explica como uma matéria recebeu uma forma para constituir uma essência. Exemplo, o carpinteiro é a causa eficiente que faz a madeira receber a forma da mesa. Outro exemplo, o fogo é a causa eficiente que faz os corpos frios tornarem-se quentes. E assim por diante. Uma causa muito próxima daquela que nós usaremos na mecânica. Então, uma força é a causa da aceleração adquirida por uma partícula. Essa causa é muito próxima da terceira, da causa eficiente ou motriz, criada, então, na teoria de Aristóteles. E ainda há uma última, a quarta causa, que é a chamada causa final. Mas cuidado, final é de fim, é de motivação, de finalidade. É a causa que dá o motivo, a razão ou finalidade para alguma coisa existir e ser tal como ela é. Exemplo aristotélico, a flor é a causa final da semente. Lembra-se que a semente era ato-potência, ela tinha a potencialidade de vir a ser uma planta, uma árvore. Então, a flor, surgimento da flor, causa final da semente transformar-se em árvore. E ele vai mais longe. Lembra-se, a ontologia aristotélica aplica-se a todos os seres identificáveis como ser por ele na natureza, inclusive os corpos celestes. Ele vai escrever, numa de suas obras, que o primeiro motor imóvel, um ser divino que inicia o movimento dos corpos celestes, como veremos na próxima live, é a causa final do movimento dos seres naturais, das esferas em que se encontram os planetas e as estrelas. Segundo Aristóteles, eles se movem para atingirem o mesmo movimento do que ele chama de primeiro motor imóvel. Então, ele seria a causa final desses movimentos das esferas, onde, na concepção cosmológica dele, como veremos, encontram-se os planetas e as estrelas. Então, aí temos as 4 causas propostas por ele. Vejamos um exemplo completo, tratando um mesmo ser na concepção de Aristóteles. Vamos apresentar no quadro 2. Observe lá. Quadro 2 apresenta relação da teoria das 4 causas, que acabamos de apresentar, e a estátua de Alexandre. Como Aristóteles explicaria, descreveria o ser apresentado nessa imagem? Uai, mas isso não é um ser, é uma estátua. Lembre-se, o conceito de ser para Aristóteles é muitíssimo mais amplo, pelos exemplos que eu já dei, do que aquele que usamos hoje. Então, na concepção aristotélica, o que aparece nessa imagem é um ser identificado na natureza que nos cerca. Então, como aplicar a teoria das 4 causas a esse ser, na concepção aristotélica? Vejamos lá. Primeira causa, causa material. Qual a causa material desse ser? O bronze.
Essa causa explica por que a estátua, o ser que estamos analisando, tem certo volume, certa textura, certo peso, etc. Determinados atributos dados pela causa material, o bronze. Segunda causa, que ajuda a compreensão aristotélica do ser estátua de Alexandre. Qual a causa formal desse ser? A figura de Alexandre. Explica por que a estátua em questão é um retrato de Alexandre e não de Platão, por exemplo. Terceira causa, causa eficiente. Qual é a causa eficiente do ser estátua de Alexandre? O escultor que esculpiu a estátua. Ou seja, essa causa explica por que a estátua é existente ou é um objeto realizado na matéria, ao invés de ser mero plano abstrato na mente de um escultor que não produziu ou de um comprador que imagina uma estátua que queira comprar. Quem realizou, quem transformou ato em potência, nesse caso, foi o escultor. Ele foi, portanto, a causa eficiente da estátua existir e ser como é. E, finalmente, existe ainda a quarta causa. Lembra-se? A causa final, de razão, de finalidade. Qual a causa final que explica a estátua de Alexandre? Por exemplo, o embelezamento da ágora da cidade, da praça da cidade. Essa causa, explica por que a existência da estátua pode ser considerada um bem, um benefício, que devesse ser, portanto, executado. Então, temos aí as 4 causas exemplificadas num contexto bem específico. E, nesse caso, devemos ressaltar que essa teoria é utilizada por Aristóteles na explicação, na compreensão de todos os seres, qualquer corpo da natureza, um corpo material, como um planeta, etc. E isso veremos, então, na próxima live, que ele utilizará essas causas para construir a sua física e a sua cosmologia. É esse o assunto, então, que trataremos na terceira parte dessa nossa sequência sobre física e cosmologia grega. Muito bem, estudante. Então, agora, lembre-se, é hora de deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Voltarei com você na próxima live. Até lá e bons estudos!